Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é lei dos senos e lei dos cossenos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu gostei e agora então vamos para a aula. Gente, vou deixar o tempo para você bater um print. Pronto, ok? Vamos começar. Bom gente, a lei dos senos funciona da seguinte forma, certo? Eu tenho um triângulo qualquer, certo? Pode ser de qualquer medida, qualquer ângulo, tá ok? Então tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, que formam quem? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C internamente, certo? Cada lado ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. Ou seja, o ângulo A, o vértice A, produz o ângulo A, que por sua vez produz a medida A oposta ao ponto A. O ponto B produz o ângulo B, que oposto ao ângulo B está a medida B. O ângulo C produz, o ponto C produz o ângulo B, o ângulo C que diga, tá certo? E produz a medida C, ok? Então o que é que funciona aqui? Perceberam que foi desenhado um círculo diante do triângulo? Aqui o ângulo escrito aqui, ó, tá vendo? Aqui, então, a lei do seno funciona da seguinte forma. Pelas proporções, a medida A dividido pelo seno do ângulo A é igual à medida B dividido pelo seno do ângulo B. A medida C dividido pelo seno do ângulo C. E isso aqui é igual a 2 vezes o valor do raio. Tá? Se assim, dentro de uma circunferência tiver um triângulo, então eu posso utilizar a lei dos senos para descobrir também quanto vale a medida do raio da circunferência. Ok? Então aqui a gente também tem a seguinte situação também. Como é que eu descubro, professor? Como é que eu identifico que se eu vou usar a lei do seno, como é que eu vou usar a lei do cosseno? É bem simples. A lei do seno ela só pode ser utilizada se forem dados 2 ângulos. Tá? E já a lei dos cossenos, que a gente vai ver agora, só vai ser utilizado um único ângulo. Ok? Então vamos para a lei do cosseno. O ângulo A, na mesma proporção, o ângulo A, o vértice A, produz o ângulo A, que por sua vez, a medida A. O ângulo B, o vértice B, produz o ângulo B, que por sua vez, a medida B. O vértice C, o ângulo C, medida C oposta a ele. Então aqui, gente, funciona da seguinte forma. Se eu quiser saber a medida A, eu vou pegar aqui A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Tá certo? Se eu quiser a medida A, então o cosseno tem que ser do ângulo A. Se eu quiser a medida B, então B ao quadrado igual a quadrado, C quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B. Mesma coisa acontece com C. C ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C. Como é que eu vou reconhecer, professor, dentro de uma situação, a lei do cosseno? É bem simples também. A lei do cosseno ela é dada apenas um único ângulo e vão ter 2 medidas para que a gente descubra uma terceira medida. Tá? Já a lei do cosseno são dados 2 ângulos e 2 medidas para que a gente descubra a terceira medida. Ok? Beleza? Ó. Seno A comparando com seno B. Medida A e medida B. Ok? Temos também aqui a natureza dos triângulos. Qualquer uma das medidas aqui, ó, A ao quadrado, se eu tiver A ao quadrado menor do que B ao quadrado mais C ao quadrado, esse triângulo ele é chamado de acutângulo, ou seja, as medidas dos ângulos são menores do que 90 graus. Se tiver aqui A ao quadrado for igual a B quadrado mais C quadrado, exatamente igual, então a gente tem um triângulo retângulo. E essa aqui é a relação do Pitágoras, ok? Se eu tiver aqui, ó, A ao quadrado maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, então a gente tem um obtusângulo, ou seja, um dos ângulos dele é maior do que 90 graus, ok? Beleza? Bom, gente, temos um primeiro exemplo aqui da lei dos senos e lei dos cossenos, certo? Ele diz o seguinte: um engenheiro precisa fazer a medição de um terreno
na forma triangular. Um dos lados mede 40 metros, o outro mede 50 metros e o ângulo formado por esses lados é de 60 graus. O valor do terceiro lado é... Aí temos as alternativas aqui embaixo. Bom, gente, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente primeiro percebe que no desenho a gente tem uma medida, duas medidas e apenas um ângulo dado. Então, obviamente, eu não vou poder usar a lei dos senos. Por quê? Porque eu não tenho um outro ângulo. Tá? Agora eu tenho duas medidas, quero uma terceira e tenho um ângulo dado. Então eu vou usar a lei dos cossenos. Tá? O que é que diz a lei dos cossenos? O lado que eu quero é esse aqui, ó, o x. Então eu vou ter x elevado ao quadrado vai ser igual. Uma das medidas, 50, 50 elevado ao quadrado, mais a outra medida, 40, 40 elevado ao quadrado, menos duas vezes 50 vezes 40, vezes o cosseno do ângulo dado, que foi 60 graus. Ok? Então agora temos o seguinte, x ao quadrado igual 50 ao quadrado, 2.500, mais 40 ao quadrado, 1.600, menos 2 vezes 50, 100. 100 vezes 40 dá 4.000. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a 2.500 mais 1.600 menos 4.000 dividido por 2 dá 2.000. Ok? Então, eu vou ter que x ao quadrado vai valer quanto? 2.500 mais 1.600 vai dar 4.100. Menos 2.000 vai dar 2.100. Passamos para o outro lado, vamos tirar a raiz. Raiz de 2.100. Eu vou escrever 2.100 de uma outra maneira, tá certo? Então aqui, ó, vou escrever 2.100 como 21 vezes 100. Raiz de 100, ela é 10, tá certo? E sobra apenas raiz de 21. Então, qual é a medida que ele vai querer? A medida que ele vai querer é de 10 raiz de 21 metros. Ok? Resposta à letra E, de Espírito Santo. Beleza? Bom, gente, temos outra situação aqui, que diz a seguinte. Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular com precisão a distância entre duas delas, como indica a figura. Sendo assim, a distância D é... Distância D é esta aqui, tá? Eu esqueci de colocar no desenho. Beleza? Então foram dados os seguintes. O ângulo A vale 120 graus. Ângulo B vale 15 graus. E a distância de A até B, 40 metros. Então vou colocar aqui, ó. Escrever aqui os 40 metros. Tá? Então a gente tem a seguinte situação. A gente tem dois ângulos dados, porém a gente tem apenas uma única medida. Então, a gente só pode usar a lei dos senos. Porém, a gente tem a seguinte situação. Seno de 120 graus é bom, porque ele é o mesmo valor do seno de 60 graus. Tá? Porém, e o seno de 15 graus? E agora? Eu não tenho, professor. Como é que eu vou fazer? Gente, a gente percebe que o único ângulo oposto, o ângulo C, medida C, certo? Então, a gente, essa distância de A até B é exatamente a medida C do ângulo que não foi dado, tá? Então, mas como é que eu vou descobrir quanto vale esse ângulo, professor? Muito simples. A soma de dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Se eu já tenho 120 graus, já tenho 15 graus, e eu quero saber a medida do ângulo C, ela vai ser igual a 180. Ó. Fazendo as continhas de padaria, eu vou descobrir que o ângulo C vale exatamente
45 graus. Beleza. Então, na verdade, ao invés de usar seno de 45, seno de 15, eu vou usar seno de 45 graus, que é uma medida que eu já conheço, tá? Então, na verdade, esse problema vai ficar escrito assim: D sobre o ângulo, sobre o seno de 120 graus, igual 40 sobre o ângulo de 45 graus, o seno de 45 graus. Ok? Então agora, ó, D vai valer quanto? 40, fazendo produtos meios vezes produtos extremos, 40 vezes 120, seno de 120, dividido pelo seno de 45 graus. Ok? D vai valer quanto? 40, substituindo. Opa, o 4, né? 40 vezes seno de 120 vale 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ok? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Cancela esse com esse, certo? Então D vai valer quanto? 40 raiz de 2. Ué, o que é que a gente tem que fazer agora? Racionalizar. Multiplica por raiz de 2 por raiz de 2. 40 vezes raiz de 2, 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 40 dividido por 2, 20. Raiz de 2. Metros. Ok? Então a medida que ele quer lá da distância D é 40 raiz de 2 metros. E a resposta da letra B de beijo. Beleza? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Na descrição desse vídeo temos aqui uns links, tá certo? De alguns outros vídeos que vocês podem assistir do nosso canal, tá certo? Um beijo carinhoso a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!